início aí a nossa aula. Só um minutinho. Abaixa um pouquinho o seu aí, Carla. Tá me atrapalhando aqui. Abaixa um pouquinho aí. Todos conseguem ver aí o que eu tô compartilhando? Dá um feedback aí pra mim. Amém, amém. Amém. Meus irmãos, hoje nós começaremos, a falar sobre profetas, tá? Quem foram, qual era o ofício, o porquê foram levantados e tudo mais, tá bom? Então, na última aula, a gente teve uma aula aí bem, como é que eu vou dizer para vocês, complexa. Questão do aprendizado, na questão da busca. Espero que vocês tenham lido o livro que eu deixei lá, tá? Porque olha só, a partir de semana que vem, da próxima aula, eu vou começar a cobrar de verdade. Eu tô deixando e tal, porque eu queria selecionar mesmo, tá? Eu queria era selecionar quem é e quem não é. E eu vi quem era e quem não é, né? E agora de vocês eu vou cobrar. Então, até o final da aula, se vocês quiserem sair, professor, não dá pra mim e tudo mais. Agora, se ficar, eu vou cobrar. Vou cobrar bastante. Só um minuto. Então, pessoal, vou cobrar, tá bom? Voltei aqui. Eu vou cobrar de quem ficou, tá bom? Porque realmente daqui pra frente é quem quer. Quem quer ficar, fica. E a gente vai botar o negócio pra funcionar, irmão. Vamos botar o negócio para funcionar. Então, você já viu no semana passada que a aula foi bem complexa. Essa aula hoje vai ser mais light, mas não que isso signifique que é mais fácil, tá? Vai ser só um pouco mais tranquila, mas o nível vai ser elevado agora. Não vou pedir nada além daquilo que eu não explico, tá? Vamos lá, vamos para dentro então. A proposta hoje, como a gente está trabalhando com o Antigo Testamento, não tem como a gente falar do Antigo Testamento sem citar os profetas, que está dentro daquela classificação dos três tipos de pessoas que eram usadas no Antigo Testamento. Ah, vale anotar, quem gosta, que Deus só trabalhava com três tipos de pessoa no Antigo Testamento, que eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Vou repetir. No Antigo Testamento, Deus só se manifestava a três tipos de pessoas: aqueles que eram reis, ungidos para isso; sacerdotes, que eram aqueles que eram separados por ter nascido na tribo de Levi; e os profetas, que eram aqueles que eram chamados desde o ventre de suas mães para o ofício de profeta. Haja vista que existem alguns que tinham nascido em uma família sacerdotal, que é o caso de Jeremias, que é o caso de Ezequiel, que cresceram numa família sacerdotal e iam provavelmente se tornar sacerdotes. Só que Deus os chama com uma diferença. Vocês não vão exercer o ofício de sacerdote e vão passar a exercer o ofício de profeta. Qual que era o ofício do sacerdote? Ouvir aquilo que o povo tinha de petição, de reclamação ou qualquer outro tipo e levar até Deus. Porque o Espírito do Senhor, o Espírito do Eterno, conhecemos hoje como Espírito Santo, ele não habitava no meio do povo. Então não tinha como o povo orar e essa oração ser levada a Deus. Eles precisavam que alguém levasse a oração deles até a Deus. Então essa é a função sacerdotal. Ele ouve do povo
e entrega a Deus. Através do incenso, através dos sacrifícios e através do seu falar, ou seja, da sua oração. Uma vez por ano, entra-se num lugar chamado Santo dos Santos, Kodeshim, que é Santo dos Santos em hebraico, e ali ele oferece um sacrifício ao Senhor pelo perdão dos pecados do povo. Então essa é a função sacerdotal. A função de profeta, né, que conhecemos no hebraico como Navi, que ao pé da letra significa vidente, aquele que prevê, é o contrário. Ele ouve de Deus e entrega ao povo. O interessante é que o sacerdote, ele dá ouvido ao povo e o povo vem até ele para ele entregar. O profeta é o contrário. O profeta ele dá ouvido a Deus, mas o povo não dá ouvidos a ele. Então, quando o profeta profetiza, o povo vira as costas. Agora, o sacerdote, todo mundo quer estar próximo, porque o povo pecava e precisava do sacerdote. Só que quando o povo peca e Deus levanta um profeta para ir contra aquilo que eles estavam falando, eles não querem ouvir. Então, em alguns casos, Deus vai tirar homens que seriam ouvidos para serem bocas. Homens que seriam ouvidos, sacerdotes, para serem boca, para serem profetas. Então, pausadamente, essa foi uma introdução para que você entenda aquilo que a gente quer tratar nessa noite. Profetas ouvem de Deus e entregam a mensagem. Profetas ouvem de Deus e entregam a mensagem. Seja ela dura, exortativa, ou seja ela mais leve, que é aquela de consolo, de conforto. Porque toda profecia ela exorta, edifica e consola. Se a profecia não exorta, edifica e consola, tanto ao mesmo tempo como aquele profeta só exorta, ou aquele profeta só consola, ou aquele profeta só edifica, tá errado. Ou ele faz as três coisas, ou ele não faz nenhuma. Professor, o profeta pode em uma profecia exortar, em outra profecia edificar, em outra profecia consolar? Pode. O que não pode então? Um profeta que só exorta. Um profeta que só edifica. Um profeta que só consola. Profeta é aquele que ouve de Deus. Você tem uma vida e você está aí com 40, 50, 60 anos. Será que Deus só tem consolação para você? Será que Deus nunca teve uma palavra de confronto para a tua vida? Há de se desconfiar de profecias que só trazem conforto. E também há de se desconfiar de profecias que só trazem exortação. Entendido até aí? Entendido até aí, igreja? Alguém tem alguma dúvida? Amém e amém. Amém. Glória a Jesus. Então, dentro dessa introdução, a gente precisa entender os ofícios, tá bom? O ofício do rei, né? O rei, ele era realmente assim, uma pessoa separada por Deus para exercer aquele cargo. Mas o rei, ele dependia da palavra do profeta. Todo rei, ele tinha um profeta em quem ele se encostava. E aqui eu não estou falando da forma pejorativa. É se encostar mesmo espiritualmente. E todo reinado tinha um sacerdote. Um Cohen. Ou um sumo sacerdote, que é um Cohen Gadol. Um grande sacerdote. Então a gente tem essa tríade. A gente tem o rei, o sacerdote e o profeta. O rei é aquele que guia o povo. O profeta é aquele que, através do profeta, o rei guia o povo. Porque através das palavras do profeta, que são a palavra de Deus, o rei vai guiar a nação.
E o sacerdote é aquele que toma conta da parte espiritual do reino. Então, se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver que o Antigo Testamento era uma gangorra. Pegue o livro dos Juízes. É uma eterna gangorra. Ora o povo adora, ora o povo se prostra a deuses estranhos. Por quê, professor? Porque naquela época era uma época da teocracia, não era monarquia. O livro dos Juízes é um livro de teocracia. O que é teocracia? É o governo de Deus. Era Deus governando através dos juízes. Então não tinha sacerdote. Era Deus que governava. Tinha sim os sacerdotes, mas não com esse peso que eu acabei de trazer para vocês aqui, tá bom? Tinha-se o sacerdote, mas não com esse peso, porque não tinha templo, tá? Tinha-se o Mishkan, o tabernáculo, mas não tinha esse peso que eu acabei de trazer aqui para vocês. Quando o juiz, ele era uma pessoa que era crente, vamos dizer assim, o povo era crente. Quando o juiz era uma pessoa que se desviava, o povo todo se desviava. Então, a partir de Davi, esse sistema, né, da monarquia, que não começou em Davi, começou em Saul, mas Deus trabalhando de forma firme foi no reinado de Davi, porque Deus teve a liberdade, Deus pôde agir através de Davi. Então é através de Davi que o Espírito vai descer em Davi, vai descer no sacerdote e vai descer no profeta. Bom? Então a partir de Davi, então livro dos Juízes, até o livro dos Juízes ali, o comecinho ali de 1 Samuel, a gente vai ter uma teocracia, que é Deus governando o povo. Até o povo chegar e falar: Samuel, nós não queremos mais juízes. Nós queremos ser como as nações vizinhas. Nós queremos um rei. Nós queremos ser igual aos amonitas, amorreus, filisteus e todos os outros zeus que tinham pela volta. Então o povo sai da teocracia, do momento teocrático, que é Deus liderando através dos juízes, que até nessa época a gente entende que era Samuel, mas Samuel já estava velho, então eram os seus filhos que estavam como juízes, tá? Mas por trás, né? O nome era de Samuel, mas por trás quem governava eram os seus dois filhos. Então o povo não queria. Então sai Samuel e entra Saul. E aí termina a teocracia e entra a monarquia. Só que a partir do momento que Saul se desvia, o Espírito de Deus se afasta dele. Lembra que eu falei? Era rei, sacerdotes e profetas? Então, Samuel era o sacerdote da época. Quando o Espírito saiu dele, Deus parou de habitar no meio do reinado. E só esteve no profeta, que também era Samuel, que também era o sacerdote. Entendido até aí? Então, nesse momento, a partir de Samuel, que morre ali a teocracia, o governo de Deus, terrenamente falando, entra aquilo que conhecemos como a monarquia. Então vai ter Saul, Davi, Salomão, Jeroboão e assim por diante. Até o reinado de Cristo, que vem da linhagem de Davi também. Mas hoje a gente não vai falar de sacerdote nem de profeta, nem de reis. Hoje a gente vai falar de profetas. Então vamos lá. Vamos para o texto que eu escrevi aqui para vocês. Profetas no Antigo e no Novo Testamento. Eu coloquei só a título de conhecimento, mas hoje a gente não vai falar de Novo Testamento, até porque a nossa matéria é Antigo Testamento. Mas a gente vai dar uma pincelada aqui. É um estudo fiel às escrituras e tradições hebraicas e cristãs. Vamos lá. O que é um profeta segundo a Bíblia hebraica e o cristianismo? No cerne da fé judaico-cristã, os profetas emergem como portadores, como porta-vozes divinos, vasos escolhidos para manifestar a vontade de Deus à humanidade. Sua missão não se limitava a prever o futuro, mas proclamar a verdade, advertir sobre os desvios e chamar ao arrependimento, conforme explicitado em Deuteronômio, capítulo 18, verso 18, do 18 ao 19. Depois
anote isso aí, tá bom? Deuteronômio. Espero que você esteja aí, tá bom? Com um caderninho. Se você não está com um caderninho, por favor, passe a ter um caderninho com anotações para a gente anotar essas coisas aqui. Então lá, Deuteronômio, capítulo 18, verso 18 e verso 19. Muito importante você estudar com um caderninho. Vamos lá. No judaísmo, os profetas são pilares fundamentais. Suas mensagens e vidas registradas na Torá, nos Neviim, profetas e o Ketuvim escritos, coleções que foram o Tanar ou Bíblia hebraica. O texto massorético preserva meticulosamente suas palavras, consideradas revelação contínua de Deus ao povo de Israel. Já no cristianismo, a compreensão dos profetas do Antigo Testamento ganha uma dimensão messiânica. Eles são vistos como vozes que prefiguram a vinda de Cristo, ou cumprimento das promessas divinas. No Novo Testamento, o ministério profético não cessa. Profetas continuam a guiar e edificar a igreja, como atestado em Atos, outro para você anotar. Capítulo 11, verso 27 e verso 28, onde os profetas de Jerusalém vão a Antioquia. Eles transcendem a mera figura histórica, tornando-se arquétipos da comunicação divina, cuja relevância ecoa através dos milênios, unindo e diferenciando as duas grandes tradições da fé. Vamos lá. Deixa eu vir aqui para vocês me verem. Quando a gente fala de profetas no Antigo Testamento, a gente está falando de homens e mulheres também, raros, mas são mulheres, que vão criar doutrinas. Beleza? Vão criar doutrinas. O que são doutrinas? Paulo vai falar. Toda a escritura é divinamente inspirada para redarguir, etc. Quando Paulo fala, isso a gente está no Novo Testamento, que toda a escritura é divinamente inspirada, Paulo não está falando disso aqui, ó, de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Paulo está falando disso aqui, ó, que eu já mostrei a vocês, do Tanar, como temos na nossa Bíblia normal, de Gênesis a Malaquias. Paulo está dizendo tudo que está de Gênesis a Malaquias é inspirado por Deus. Por quê? Porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito na sua totalidade. Tá? João vai escrever o Apocalipse em 95, Paulo já tinha até morrido. Então, assim, ele ainda não tinha sido fechado. Lembra do fechamento do cânon? Nossas primeiras aulas de cânon, fechamento, etc. Então, não tinha. Então, quando Paulo vai falar que toda a escritura é divinamente inspirada, Paulo está falando da Tanar, do Antigo Testamento. E aí entram os profetas. Tudo aquilo que os profetas falavam, profetizavam e era escrito, tornou-se doutrina, tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo, até Jesus. Tá bom? Então, tudo aquilo que Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Naum, Sofonias e etc. falaram, quando a gente entra para o Novo Testamento, a gente vai entender que isso era todos eles apontando para aquilo que viria no Novo Testamento, que era Cristo. Por exemplo, temos o profeta Isaías, que é conhecido como profeta messiânico. Não à toa, porque foi o profeta que mais profetizou sobre a vinda do Messias, do Mashiach, do ungido. Tá? Então, quando nós falamos de Antigo Testamento, profetas inseridos no Antigo Testamento, nós estamos falando daqueles que vieram para basilar o judaísmo. Então, o judaísmo ele é baseado naquilo que os profetas falaram. Tanto é que Moisés era um profeta, era o maior dos profetas. Então, aquilo que Moisés escreveu é a lei, beleza. Mas tudo que os profetas profetizaram também é respeitado pelos judeus até hoje. Bom, então, quando falamos do Antigo Testamento, nós falamos de homens que trouxeram doutrinas, trouxeram palavras ferrenhas que aconteceram. E para a igreja? E para hoje? Aquilo que eles profetizaram lá atrás, para nós hoje não pode ser doutrina, mas sim conhecimento e respeito.
Porque tudo que foi profetizado pelos profetas se cumpre em Cristo Jesus. E o que ainda não se cumpriu, como por exemplo, algumas coisas que Daniel falou, vai se cumprir com a segunda vinda de Jesus. Bom, os profetas no Novo Testamento tem uma linha que defende: profetas terminaram em João Batista. E eu concordo. Profetas terminaram em João Batista. Mas profetas que fariam doutrinas. Hoje, ainda temos profetas? Temos. Aquele que tem o dom de profetizar, ele é profeta. Se você tem um sonho, e aquele sonho que você teve discernimento, e se cumpriu, você é um profeta. Só que aquilo que você fala, primeiro, tem que estar baseado nas escrituras. Tanto o Antigo como o Novo Testamento. Tá bom? Nesse contexto que eu estou usando aqui, quando eu falo a escritura, Antigo e Novo Testamento. Quando Paulo fala só o Antigo. Então, se você sonhou com algo, ou teve uma visão, uma revelação, tem que estar baseado no Novo Testamento. Beleza? Se a profecia não estiver baseada no Novo Testamento, essa profecia não provém de Deus. Pastor, eu fui num culto e o profeta profetizou, e tudo que ele profetizou parecia que era algo do Antigo Testamento. Por exemplo, a ira de Deus vai vir, a nação brasileira vai ser impactada por uma onda aí de onda de verdade mesmo, o mar vai alagar tudo, desastre. Sabe, essas pessoas só profetizam caos. De vez em quando aparece na rede social alguém profetizando caos. Olha, eu vi que vai cair um raio, que vai deslizar a terra, e não sei o que, essas profecias do caos. Isso é mentira. Porque Paulo falou, nós devemos. Não é assim, irmão. Acho que eu vou julgar, mas me perdoa. Não, você tem que julgar a profecia. Profecias são para ser julgadas. A profecia de Ezequiel, de Jeremias, de Daniel, de Ageu, todas elas passavam pelo crivo da Torá. Se o profeta estivesse profetizando algo que não se cumpriu, esse profeta era apedrejado. Por isso que não existiam muitos profetas. Porque o camarada ele tinha que estar certo daquilo que ele está falando. Aí agora tem pessoas que vêm para a internet, dão datas, a coisa não acontece e continua a gente aí seguindo essa pessoa. Ou seja, profetizou só desgraça, profetizou morte, deu data e não aconteceu, falso profeta. Você pode julgar a profecia. Aliás, você deve julgar a profecia. Então, para a gente entender, profetas ainda existem. Só que esses profetas não podem doutrinar. O que significa isso? Ele não pode mudar aquilo que já está escrito. A profecia tem que estar alinhada com a palavra. Se a profecia não está alinhada com a palavra, então essa profecia deve ser descartada. Vou voltar e repetir para vocês. Toda a profecia de Ezequiel, Jeremias, Daniel, Abacuque, seja lá quem for, estava alinhada com a Torá. Ela estava alinhada com a lei de Moisés. Nenhum profeta profetizava naquela época que, por exemplo, você poderia beber leite com carne. Comer carne e beber leite. Por quê? Porque iria contra a Torá. Nenhum deles profetizaria dizendo que você, ao acordar de manhã, não tem que lavar as suas mãos, não lavar o rosto, não fazer a oração da manhã. Nada disso, porque não pode infringir a Torá. Hoje, o que mais a gente vê são profetas que profetizam contra a Bíblia. Porque eles pegam o Deus de amor, o Deus de misericórdia e transformam num Deus carrasco. Num Deus que vai matar, num Deus que vai jogar no leito, no Deus que vai te dar um câncer, no Deus que vai... porque a pessoa pecou, essa pessoa ela vai perder um emprego e tudo mais. Retirando completamente a graça, retirando completamente a misericórdia da parte do Senhor. A Bíblia diz, se nós pecarmos, nós temos um advogado, que é Jesus, que é o Cristo. É aquele que intercede por nós ao lado do Pai. Bom, então, coloque isso na tua cabeça. Profetizou e não aconteceu, profecia da carne. Profetizou e não tem base bíblica, é por isso que a igreja engole muita coisa. Por quê?
porque acha que é porque a pessoa profetizou meia dúzia de coisa aí e deu certo. Tem uma fama de homem ou de mulher de Deus. As pessoas batem na porta dela para pedir oração. Essa pessoa, irmão, chega uma hora que ela tem a necessidade tão grande de profetizar que ela acaba profetizando de si mesmo. Quantas pessoas eu conheço? Eu conheço um varão que ele é homem de Deus. Deus usa. Só que ele acaba ultrapassando aquilo que Deus deu. Por quê? Porque há uma urgente necessidade dele continuar profetizando. Porque todos que estão ali precisam sair dali com uma revelação, uma profecia, só que tem dia que Deus não quer falar com você. Tem dia que Deus vai falar com você na palavra, não numa revelação. Tem dia que Deus vai falar com você em sonho. Você vai dormir e Deus vai falar contigo. Tá bom? Então o profeta, ele não pode profetizar aquilo que vai em desarmonia, em desacordo com a Bíblia. Mas por que esses profetas estão ganhando campo? Por que essa galera está ganhando tanta mídia? Porque a igreja não lê a Bíblia. Porque quando a igreja lê a Bíblia, quando a igreja entende o que é a Bíblia, falso profeta não se cria. Falso profeta não se cria no meio. Entendeu? Então esse é o nosso primeiro ponto aí a respeito a respeito do que é profeta, do que é ser profeta. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Fala comigo aí. Ninguém? Vamos dar seguimento então. Vamos lá. Profetas maiores do Antigo Testamento. Vozes de autoridade e esperança. Começamos por Isaías, o príncipe dos profetas. Suas visões grandiosas abrangem desde o julgamento divino até a restauração messiânica. É conhecido por seus detalhes, profecias sobre Jesus, suas detalhadas profecias sobre Jesus Cristo. Especialmente o capítulo 53. Anote o capítulo 53, leia, releia, porque é um capítulo que todo cristão deve saber de cor. Vamos lá, que descreve o servo sofredor. Sua influência permeia tanto a teologia judaica quanto a cristã. Ao lado a gente tem Jeremias, conhecido como o profeta chorão. Sua vida foi marcada por profundo sofrimento e desilusão, lamentando a apostasia de Judá e anunciando o exílio babilônico. Apesar da mensagem de juízo, Jeremias também profetiza uma nova aliança, inscrita no coração dos fiéis. Jeremias 31, do versículo 31 ao versículo 34. Ezequiel, profeta das visões simbólicas. Já digo que o profeta Ezequiel é um dos profetas que tem um livro mais difícil para a gente ler. Quer um desafio? Ah, professor, quero um desafio, quero ler uma coisa complicada. Vai ler o livro de Ezequiel. Leia, tente entender. Você vai passar meses e meses e meses pesquisando apenas um capítulo, para que você entenda um capítulo e talvez você não consiga entender, de tão profundo que é esse livro. As visões magníficas que Ezequiel teve. Tanto é que a gente só vê as pessoas pregando ou o capítulo 44, ou o capítulo 3 ou 37 desse livro. Raramente você vai ver alguém pregando o capítulo 16. Raramente você vai ver alguém pregando o capítulo 32, o 25 e assim por diante. Geralmente você vai ver o capítulo 37, por ser o capítulo mais tranquilo, né? Não é mais fácil, mas é o mais tranquilo. Tá bom? Vamos lá. Exilado na Babilônia, Ezequiel recebeu visões impressionantes, como do Vale dos Ossos Secos, né? Tá lá no capítulo 37. Simbolizando a ressurreição e restauração de Israel. Suas profecias abordam a soberania de Deus e a responsabilidade individual, fundamentais para a esperança em tempos de cativeiro. Aí a gente tem o profeta Daniel, fechando aqui aquilo que conhecemos como profetas maiores. Com uma narrativa que mistura história e profecia, Daniel apresenta visões sobre o levantamento e queda de impérios e a vinda do reino eterno de Deus. Sua fidelidade em meio à perseguição e suas interpretações de sonhos e visões
o tornam um modelo de sabedoria e coragem. Então aqui a gente tem os 4 conhecidos como profetas maiores. Por que profeta maior, o professor? Simplesmente pelo tamanho do seu livro. Não são maiores porque eram maiores do que os outros em estatura, e nem maiores porque eram maiores homens mais usados ou mais ungidos. Quando você ouvir alguém pregando, alguém ensinando, alguém falando, profeta maior Ezequiel, ou abra no livro do profeta maior Ezequiel, ou Jeremias, ou Isaías, saiba que é simplesmente ou somente pelo tamanho do rolo. Simplesmente pelo tamanho do seu livro, já que são os maiores livros que contam profecias. Os outros podem ter tido até um ministério com mais profecias, só não deixaram escritos, ou se perdeu. Como a gente já falou nas outras aulas a respeito do que entrou, do que pôde entrar no cânon sagrado e tudo mais. Professor, não estou lembrado disso. Volta e reassista as aulas. Bom, vamos lá. Profetas menores. Já que a gente falou dos maiores e por que eles são maiores, eu acho que você já entendeu por que os outros têm o nome de menores. Então não vou precisar gastar o meu latim falando isso. E outros profetas importantes no judaísmo e cristianismo. Além dos profetas maiores, uma vasta galeria de vozes divinas ecoa nas escrituras. Os 12 profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, recebem essa designação devido à extensão de seus livros, não à importância de suas mensagens. Suas profecias abordam temas como fidelidade à aliança, a justiça social, o arrependimento e a esperança messiânica, como Miqueias 5:2, por exemplo, apontando para o nascimento do Messias em Belém. Cada um em seu contexto histórico ofereceu uma perspectiva única da vontade de Deus. Ou seja, por mais que Miqueias tenha sido um profeta menor, o seu livro é extremamente importante, porque o capítulo 5, versículo 2 vai dar a localização exata em que o Messias vai nascer. Então, como sabemos que Jesus é o Messias? Como um judeu saberia que o Mashiach deles nasceu? Se nascesse em Belém. Então eles iam entender. Beleza? Abra sua Bíblia aí. Vamos ler lá em Miqueias o que está escrito. Vamos lá. Pega aí a sua Bíblia aí. Folheia aí a sua Bíblia. Miqueias. Miqueias está pertinho de Daniel, tá bom? Daniel, Oséias, Amós, Jonas, Miqueias. Professor, tô com dificuldade, é assim mesmo. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Esses profetas menores são ótimos para você aprender, folhear a Bíblia. Que são lugares que geralmente vocês não abrem. Entendeu? Abre aí, Ezequiel, Daniel, aí vai vir Joel, vai vir Oséias, vai vir Joel, vai vir depois de Joel aí vai vir Amós, vai vir Jonas, aí depois de Jonas vai vir Obadias, aí depois de Jonas vem Miqueias. Aí diz assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, se você me acompanhou aí, você viu que um profeta menor está chamando Belém, que também era um lugar menor, dizendo que dentre a profecia de um pequeno, dentre um lugar pequeno, vai sair aquele que é grande. Então ele está dizendo: querem saber da onde vai vir o Messias?
olhe para o pequeno, olhe para o profeta, olhe para Belém, porque vai ser de Belém que vai nascer aquele que será o eterno, o grande, o poderoso. Então a profecia do Antigo Testamento ela é fundamental para entendermos o Novo. Então quando os escritores do Evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, eles dão essa certeza que Jesus nasceu em Belém, é para mostrar que aquele que nós seguimos, aquele que eu digo que nasceu santo, cresceu santo, viveu santo, morreu santo, ressuscitou santo, nasceu em Belém. Então, quando a gente junta Isaías capítulo 53, que é o servo sofredor, que fala da sua morte, e juntamos com Miqueias capítulo 5, nós vamos ver o nascimento dele e depois a gente vai ver como ele morreu. Então a gente tem profecia de onde ele vai nascer, profecia de como ele vai morrer e temos também profecias de como seria a sua vida, tá? E também temos profecias a respeito da sua volta. Tudo isso no Antigo Testamento. Bom? Então, profetas são uma parte basilar do Antigo Testamento. Então, você está vendo aí que não só os que têm a categoria de grandes ou profetas maiores, mas entendemos também que aqueles que têm o seu nome, o seu título de menor, também trazem no seu bojo grandes profecias. Beleza? Então vamos lá. Só um minuto. Vamos lá. Tô aqui do outro lado agora, ó. Tô aqui, ó. Outras figuras. Outras figuras proféticas, embora seus 100 livros próprios, exerceram papéis cruciais. Moisés é indiscutivelmente o maior de todos, o legislador e mediador da aliança no Sinai, com quem Deus falava face a face. Anote, Deuteronômio 34:10. Seu legado transcende o profético, sendo a fundação da fé judaica. Ou seja, aqui a gente está falando de alguém que não colocou o seu nome no título. Não é Isaías, Jeremias, Ageu, Jonas. Nós estamos falando do maior. Não estou falando de profeta maior, estou falando do maior profeta que existiu. Esse aqui eu estou colocando na prateleira de cima, porque todos deviam respeito à importância de quem foi Moisés. Moisés não foi um simples profeta. Moisés foi o profeta. Quando falamos de Moisés, Mar Vermelho se abrindo, maná e tudo mais, mas Moisés foi aquele que começou a revolução que conhecemos hoje como judaísmo. A religião judaica, ela começa em Abraão. Isso é uma verdade que eu preciso dizer para vocês. Só que Abraão não é um profeta. Abraão é alguém que Deus fala com ele, mas não para transmitir. Tá bom? Abraão transmite o conhecimento. Abraão transmite a natureza de Deus aos seus, a filhos, a netos, etc. Abraão é patriarca. Abraão, Isaac e Jacó são patriarcas, não são profetas. Não são homens que foram usados nem para juntar a nação de Israel, como foi o caso de Moisés, e nem para profetizar para a nação, como foram os outros profetas. Mas Moisés, ele está acima de todos quando eu falo de profeta. Porque Moisés era diferente de todos os outros. Por exemplo, Isaías não podia entrar dentro do templo, no lugar reservado a sacerdotes. Moisés entrava onde queria.
Moisés subia ao Monte Sinai, entrava numa nuvem e ficava 40 dias sumido. Sem comer, sem beber, sem urinar, sem defecar, sem fazer nada. Simplesmente porque Moisés alcançou o nível dos anjos. Coloque isso na tua cabeça. Moisés alcançou o nível dos anjos. 40 dias sem comer e sem beber. 40 dias sem ir no banheiro. 40 dias sem fazer qualquer atividade humana que te levaria à morte. Por exemplo, se você ficar 7 dias sem comer, o seu corpo ele começa a dar sinais de morte. Se você ficar 3 dias sem beber água, é fatal, você morre. Moisés está 40 dias sem fazer nada desse tipo, oculto em uma nuvem em cima de um monte, para que Deus desse a ele a tábua dos mandamentos. Moisés coloca o seu rosto na fenda de uma rocha e Deus mostra aquilo que os historiadores dizem que Deus se mostrou para ele a sombra do seu calcanhar. E quando Moisés desce, o seu rosto está resplandecente, a ponto de colocarem um véu sobre o teu rosto porque brilhava mais que o sol do meio-dia. Então, esse nível de intimidade nenhum profeta teve. Porque Deus falou com o meu servo Moisés, eu falo face a face. Ou seja, só Adão teve esse privilégio, essa intimidade antes da queda. Só Adão, depois Moisés. E hoje nós. Tá bom? Hoje a gente. Então, quando eu coloco Moisés, eu coloco ele acima de todos os demais profetas. Todos os outros. Moisés só perde em tamanho, biblicamente, para Cristo. Mais ninguém. Paulo perde. Abraão perde. Jacó perde. Em questão de intimidade, em questão doutrinária, em questão de qualquer outra coisa. Moisés era o cara. Ponto final. E não teve um livro, mas ele escreveu 5. Que é o Pentateuco, como a gente já estudou. E repito para você. Não lembra? Volte nas aulas e maratone as nossas aulas, tá bom? Posteriormente, nós temos Elias e Eliseu. Estou aqui para que você me acompanhe. Ó. Elias e Eliseu destacam-se por seus ministérios repletos de milagres e confrontos diretos contra a idolatria, especialmente o culto a Baal. Eles demonstraram o poder e a soberania do Deus de Israel em um período de grande apostasia, deixando um impacto duradouro na memória religiosa de ambas as tradições. Então aqui a gente tem mais 2 figuras que são exemplo total disso que eu acabei de falar para vocês aqui. Eles não tiveram livros escritos pela sua própria mão, ou pela sua dicção, pela sua forma de ditar. Eles não estavam presentes. Mas eles são inseridos nos livros de crônicas, nos livros de reis. Acho que Samuel também. Por quê? Primeiro, estamos falando de Elias, conhecido como o leão dos profetas. O único que em seu próprio nome profetiza. E Deus assina embaixo. Por quê? Porque ele profetiza segundo a Torá. Ele profetiza segundo a lei. Porque Jezabel está no trono, junto com Acabe, que está desviado, levando a nação a adorar a um Deus que fazia chover sobre a terra, segundo eles. Então ele sabe que, segundo a Torá, quem faz chover é Deus. Segundo a Torá, quem trazia o orvalho sobre a terra para regar a plantação era Deus. Segundo a Torá, aquilo que aconteceu com Noé foi a mando de Deus. Então, Elias sabe que aquilo que está acontecendo é uma idolatria, é um demônio, a um Deus estranho, a um Deus que não vê, que não fala, que não ouve. Então, ele
irado com aquilo que está acontecendo. Ele entra no palácio segundo a minha palavra. Ou seja, Elias está desafiando o homem, dizendo: eu sou um homem igual a você, mas eu sirvo um Deus, que é o único Deus, o Deus verdadeiro. E sobre a minha palavra, quando ele fala a minha palavra, ele não está dizendo, é que as pessoas pregam errado. Ele está dizendo, segundo a minha palavra, ele está dizendo ali em forma profética. É como se Deus estivesse falando através dele. Lembra que eu falei para vocês que o profeta é aquele que ouve de Deus e entrega ao povo? Elias está ouvindo de Deus, é a minha palavra, fala para eles. E ele fala sobre a minha palavra, não vai chover. Então junta a palavra do profeta com a palavra de Deus, guiado totalmente pela Torá. Entendido até aí, irmão? Alguma dúvida? Alguma dúvida, irmãos? Nenhuma dúvida? Então, vamos seguir. Vamos lá. E depois a gente tem o Eliseu, né, que nada mais é do que o moço de Elias, aquele que andava com Elias, saiu da escola de profetas, onde Eliseu ensinava. Lembra lá, a mulher dos filhos dos profetas. Ou seja, homens que eram separados por Deus, que também não escreveram livros e tudo mais, mas eram discípulos de Elias. Eliseu era um desses, só que Eliseu se destaca, porque Deus separou Eliseu para ser sucessor de Elias. Lembra? Deus vai chamar Elias e vai falar: Elias, se levanta. Eu quero que você unja Jeú. Eu quero que você mate Azael. E Eliseu, profeta em teu lugar. Então Elias já tinha um propósito. Ele ia ungir um, ele ia matar outro e ia consagrar um outro profeta em seu lugar. Então quando Eliseu cola com Elias, ele já sabe o que vai acontecer. Tanto é que Elias pergunta: o que você quer? Ele falou: quero a porção dobrada do Espírito que há em ti. Se você fez 7 milagres, eu quero fazer 14. E assim foi. Aí Elias fala: ó, se me ver subindo, se fará. Se não ver, não se fará. Então onde Elias ia, Eliseu estava junto. Por quê? Porque Eliseu queria a capa que era do Elias. Então quando vem ali, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, Elias é levado num redemoinho. Tá? Elias não é levado num carro de fogo, Elias é levado num redemoinho. Ele sobe, vem ali o carro de fogo, mas Elias não vai no carro de fogo, ele vai no redemoinho. A capa do Elias cai, Eliseu dobra, e há necessidade dele atravessar o Jordão. Quando ele atravessa o Jordão, ele coloca a capa, o Jordão se abre e assim vai se fazendo. Só que eles não têm um livro. Ou seja, a intenção de Elias e Eliseu não era criar uma doutrina, até porque já existia a doutrina da Torá, mas era se fazer cumprir a Torá, contra a idolatria, fazendo milagres mostrando que Deus de Israel era vivo, como foi o caso do profeta Eliseu, que se deitou em cima do menino e o menino ressuscitou, como o caso da multiplicação do azeite, e assim sucessivamente. Tá bom? Então esse aí são casos de pessoas que são extremamente importantes, são figuras importantíssimas. Moisés, Elias, Eliseu, figuras importantíssimas. E esses camaradas não tiveram livros, não escreveram seus próprios livros. Vamos lá. Organização dos livros proféticos. A sequência e a organização dos livros proféticos na Bíblia hebraica cristã revelam perspectivas teológicas e históricas distintas que moldam a compreensão de cada tradição. Pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa, abre o microfone, tá bom? Porque eu tô em outra tela, não tô vendo mensagem. Se alguém tá colocando uma mensagem lá, eu não tô lendo, tá bom? Coloca aqui, abre o microfone. Professor, eu coloquei uma mensagem lá, eu corro lá e vejo. O papel dos profetas no Novo Testamento e na igreja primitiva. Aí aqui a gente vai dar uma pincelada naquilo que é os profetas no Novo Testamento. Lógico, teremos que começar com ele, né?
João Batista, o precursor, considerado o último profeta do Antigo Pacto. João Batista preparou o caminho para Jesus, conclamando ao arrependimento e o batismo. Mateus capítulo 3, verso de 1 a 3. Sua vida e ministério marcam a transição entre as duas alianças. Então aqui a gente tem João Batista, ou João o Batista, né? Ele quebra o silêncio de aproximadamente 430 anos, que é o período ali daquela paginazinha branca, que eu já falei com você, né, que a gente chama de intertestamentário, Revolução, Macabeus, quando foi escrito o livro de Enoque, lembra? Fatídico livro de Enoque. Então João Batista ele rompe esse silêncio, que é o momento que Deus volta a falar com o povo, é através de João Batista. E uma mensagem dura: arrependam-se, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, e assim mais, e assim tudo mais. João Batista ele sai do deserto e a sua vestimenta era parecida com a vestimenta do profeta Elias. Tanto é que quando ele está pregando aquele sermão forte à beira do Rio Jordão, os doutores da lei vão até ele e perguntam se ele é Elias, por causa da sua mensagem e porque Elias não morreu. Dentro do coraçãozinho do judeu, até hoje, eles acreditam que Elias vai voltar. Porque se Elias não morreu, Elias vai reacender, reaparecer. Tanto é que há uma passagem bíblica que é chamada Monte da Transfiguração, que está Jesus e os apóstolos, e Jesus se transfigura em duas figuras fundamentais veterotestamentárias, que é Moisés e Elias. E o que Pedro pergunta? Senhor, mestre, rabi, quer que faça uma cama para ti, para Moisés e outra para Elias? Por quê? Pela sua vestimenta. Ele se vestia de pele de animais. Então eles sabiam que ele ia voltar. Moisés não teve o seu corpo achado até hoje. Então há uma corrente, uma tradição que diga: Moisés não morreu, foi levado. Elias foi levado num redemoinho, não provou a morte. Então ele voltará. Quando João fala das duas testemunhas, lá em Apocalipse, há uma corrente fortíssima, que eu também faço parte dessa corrente, que acredita que as duas testemunhas que serão mortas na grande tribulação são Moisés e Elias. Eu acredito nisso, você não precisa acreditar, mas eu acredito nisso. Ah, você que é a ovelha do pastor Getúlio, membro do Mistério Elohim, também tem que acreditar. Quem não é, não precisa. Mas as minhas ovelhas têm que acreditar, é Moisés e Elias. Então, quando João Batista rompe esse silêncio, todo mundo diz: é Elias. Aí ele vai dizer: não sou Elias, também não sou Messias e tudo mais. Então João vai romper esse silêncio profético de aproximadamente 430 anos. Professor, por que você está falando aproximadamente? Porque eu já expliquei a você que data na Bíblia nunca pode ser cravada, tem que ser aproximada. Bom? Do lado aí a gente tem, ó, profetas na igreja primitiva. O dom profético persistiu. Figuras como Ágabo, está lá em Atos capítulo 11, capítulo 21. A profetisa Ana, está lá em Lucas capítulo 2. E até mesmo Barnabé e Paulo, em Atos capítulo 13, exerceram o ministério profético, guiado e admoestando as comunidades. Aí você fala para mim: professor, você acabou de falar para mim que foi João Batista que rompeu o silêncio profético. Mas ali em Lucas capítulo 2, que eu tô lendo aqui, né, que eu sou um aluno assíduo, né, eu tô lendo aqui, eu tô acompanhando. Eu abri aqui em Lucas, isso aqui é como se fosse a apresentação de Jesus no templo. Como que Ana vai ser profetisa e você disse que João Batista foi primeiro? Ana não veio primeiro do que o João Batista? Porque eles não nasceram praticamente juntos? Então João era um bebê. E Ana já profetizava? Sim. Só que ali é algo, como é que eu vou explicar para você? Pessoal. É como se Deus falasse com você a respeito de
algo que vai acontecer, mas não é para você falar para multidões. É como se Deus estivesse te dando uma profecia para você mesmo. Deus falou para Ana que o Messias era aquele que estava vindo. Tinha um outro homem também, junto com ela, que Deus falou com ele: você não vai morrer antes de ver essa promessa, ou seja, antes de ver o Messias. Jesus é trazido a eles. E a profecia se cumpre. Já João Batista é uma exortação ao povo de uma forma geral. É como se João estivesse pregando ao povo. Ana não. Ana e Simeão, né, que é esse homem que eu tô falando. Ana e Simeão é assim, ó, é para vocês, tá? Fiquem quietos, mas vocês vão ver. É isso. João foi aquele que rompeu o silêncio profético para a nação. Ana foi aquela que rompeu, não é a Ana de Penina, é uma outra Ana no Novo Testamento. Ana e Simeão foram para eles aqui. Simeão foi, abraçou, beijou Jesus, segurou Jesus e apresentou Jesus no templo, tá bom? Vamos lá. Profecia como dom espiritual. A profecia é listada entre os dons do Espírito e destinada à edificação, exortação e consolação da igreja. Está lá em Efésios, capítulo 4, Romanos, capítulo 12, Coríntios, né? Capítulo 14. Não se trata de adivinhações, mas de uma fala inspirada por Deus. Ou seja, essa inspiração para o Novo Testamento, ela tem que estar baseada no Novo Testamento. E ela não pode inserir nada no Novo Testamento e nem tirar nada do Novo Testamento. Então, isso é uma profecia. Ela está 100% alinhada ao Novo Testamento. Se a profecia pender só para o Antigo Testamento, daquelas profecias de desgraça que iria acontecer, ou de qualquer outra coisa lá do Antigo Testamento, essa profecia deve ser anátema, maldita. Não acredite. Bom? Vamos lá. Então essas são as profecias no Novo Testamento. Fontes hebraicas e comentário dos maiores rabinos sobre os profetas. Vamos lá. Rashi e Shadia Gaon, esses rabinos medievais, em seus comentários ao Taná, enfatizaram a fidelidade à Torá e a justiça social como pilares da mensagem profética. Ou seja, Rashi e Shadia, eles estão dizendo o seguinte: a profecia desses profetas eram totalmente ligadas, alinhadas à Torá. Não fugia uma linha, uma vírgula daquilo que Moshe, daquilo que Abraão, daquilo que Isaac e Jacó já diziam lá atrás. Vamos lá. Tô aqui, ó. Para eles, o profeta é um guardião da lei e defensor dos oprimidos, incitando o povo à obediência e retidão. Ou seja, eles usam a Torá, recebem a inspiração divina, revelação, visão, para levar o povo à retidão espiritual. Então o profeta no Novo Testamento é a mesma coisa. Só que ao invés dele usar a Torá, ele vai usar as cartas paulinas, ele vai usar as cartas dos apóstolos, o evangelho e etc. Se não usou isso, joga na lixeira, que não é de Deus. Ah, revelou o CPF. Para quem vai revelar teu CPF? Ah, revelou a placa do meu carro. Para que você vai saber? Ah, revelou a roupa íntima que eu estou usando. Para que você vai saber? Você sabe. Então, o profeta, ele tem que estar alinhado com a palavra. Quando eu falo palavra pra gente hoje, Novo Testamento. São duas literaturas rabínicas aqui, ó, o Midrash e o Talmud. Essas vastas coleções de literatura rabínica ampliam a compreensão do papel profético, descrevendo como um mediador entre Deus e Israel. Contém inúmeras histórias e interpretações que revelam com profundidade a percepção rabínica sobre a inspiração e função dos profetas. Então, essas duas literaturas aqui, ó, o Midrash Rabbah e o Talmud, eles pegam a profecia dos profetas, esmiuçam, trazem uma interpretação cultural e etc.
E eles explicam a profecia muito além daquilo que está escrito. Eles vão no cerne da questão, tá bom? Então, são literaturas que você precisa saber o hebraico, não estão em português, não tem como, não é traduzida para o inglês nem nada. Você tem que saber hebraico para poder ler isso aqui, tá bom? Então é uma coisa bem mais profunda. Vamos lá, Cabalá. Olha aí, Cabalá que a gente falou semana passada. A tradição mística judaica vê os profetas como canais da luz divina e da revelação espiritual. Eles eram capazes de ascender a planos superiores de existência para receber insights e mistérios diretamente da Shekinah, presença divina, transmitindo ao mundo material. Isso aqui você tira, por exemplo, o capítulo 6 do livro de Isaías. Quando ele vê ali o céu aberto, ele vê o séquito do Senhor enchendo, a orla do Senhor enchendo todo o templo, ele vê o anjo, ele vê serafins cantando santo, 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 tudo mais. Ou seja, isso é o que a Cabalá mística divina explica de forma fantástica, tá bom? Vamos lá. Essas fontes hebraicas, tô aqui, ó. Essas fontes hebraicas oferecem uma perspectiva rica e multifacetada sobre a figura profética, destacando a complexidade e a centralidade do seu papel na tradição judaica, muito além de mera previsão no futuro. Ou seja, a centralidade do seu papel é a Torá, sempre trazendo o povo de volta à importância da não idolatria, de cumprir a lei, de cumprir a risco os mandamentos, de lembrar do passado, de lembrar que o povo sofreu no Egito e que não era para sofrer novamente, e incentivar o povo a se voltar para Deus, porque senão o cativeiro viria. Esse era o papel do profeta, é trazer a nação de volta para Deus. Pastor, professor, qual é a função do profeta hoje na O igreja? telefone baixou até o volume, tá no volume todo. Hoje a função profética, hoje a função do profeta é a mesma coisa que naquela época. Sendo que hoje o profeta, ele ensina na igreja. Hoje o profeta, ele fala na igreja. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Só um minutinho. Vou lá fechar o portão. Então, hoje o profeta, ele ensina, ele traz um ensinamento bíblico dentro da igreja. Então, se levantar hoje um profeta e trazer uma profecia, ou seja, a interpretação da língua estranha com a inspiração divina na sua boca. Língua estranha e interpretação e inspiração divina. Isso é uma profecia. E ele traz algo que está alinhado com a Bíblia, você aceite. Porque é Deus falando. Se não está alinhado, não aceite. Agora você entende por que está uma bagunça dentro da igreja hoje. Porque o povo não sabe distinguir o que é de Deus e o que não é, porque a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se eu não tenho conhecimento bíblico, eu não tenho como julgar a profecia. E ainda acho pecado julgar. Não julguei, espero que não sejam julgados. Julgo. A Bíblia diz: julgue segundo a reta justiça. E o que é a reta justiça? A Bíblia. Profecias devem ser julgadas. Profeta? Não. Porque se eu julgar o profeta, nenhuma profecia é de Deus. Porque é um homem que nem eu, é uma mulher que nem vocês. Seres humanos que nem a gente. Então por isso que a Bíblia ela é exata, cirúrgica e fundamental na sua fala. Quando ela diz que a profecia deve ser julgada e não o profeta. Vamos lá. Estudos cristãos, clássicos e contemporâneos sobre os profetas bíblicos. Continuidade da profecia. Aí aqui é alguém que defende que a profecia ela ainda existe no nosso meio. Por quê? A gente faz parte de uma corrente teológica chamada continuistas, que são aqueles que acreditam que os dons ainda continuam mesmo depois do fechamento do cânon sagrado.
E existem aqueles que não são continuistas, que acreditam nos dons, porém os dons findaram com o fechamento do cânon. Que houve uma necessidade de ser usado com a igreja primitiva. A partir do momento que a igreja deixa de ser primitiva, que a religião do cristianismo ela é imputada como a religião oficial do reino de Constantino, etc., não precisa mais dos dons. Agora, a suficiência é a Bíblia. Porque na Bíblia tem tudo que o cristão precisa, independente de dons espirituais, de cura, revelação, profecia. Bem que revelação não é dom, né? Mas profecia, o dom de cura e etc. Então aqui a gente tem alguém que vai dar uma afirmação, a veracidade do continuismo. Que eu acredito que todos que estão aqui acreditam nos dons do Espírito para os nossos dias de hoje. Até porque Paulo não ia incentivar a igreja a buscar os dons se os dons iriam cessar. Há de convir comigo. Vamos lá. Estou aqui, ó, continuidade profética. Estudos como F.F. Bruce e Richard já enfatizaram a unidade e a continuidade entre a profecia veterotestamentária e neotestamentária. Essa galera aqui, irmão, é bom vocês anotarem os nomezinhos deles, tá? E buscarem o material. Coloca o nome deles e coloca lá continuismo, continuidade dos dons, etc. É assim que a gente pesquisa. Já enfatizaram a unidade e continuidade entre a profecia veterotestamentária e a neotestamentária. Eles defendem o propósito primordial de toda a profecia bíblica é apontar para Cristo e a consumação do seu reino. Análise de cumprimento. As análises modernas concentram-se no cumprimento das profecias messiânicas em Jesus de Nazaré. Teólogos como Darrell Bock e Walter Kaiser Jr. detalham como profecias sobre o nascimento, vida e morte e ressurreição de Cristo enquanto sua plena realização no Novo Testamento. Transformação social. Além do aspecto preditivo, a profecia é reconhecida como um instrumento de transformação social e espiritual. John Stott e Jim Wallace destacam o chamado profético, a justiça ao cuidado com os pobres e a denúncia das iniquidades, ecoando a voz dos profetas antigos na história da salvação. Vamos lá. Profetas e profecias entre a história, a teologia e a experiência espiritual. Profecias cumpridas e por cumprir. A Bíblia apresenta profecias que já se concretizaram com o nascimento de Jesus em Belém, a profecia de Miqueias, capítulo 5. E outras, além dessa, né? Além dessa tem outras. E outras que ainda aguardam cumprimento, relacionadas à escatologia e à messiânica. Ou seja, que eu acabei de falar para vocês no comecinho da aula, né? Tem profecias que ainda não se cumpriram, que é por exemplo, as profecias que algumas profecias que Daniel trouxe a respeito ali das 70 semanas, e algumas outras coisas que vão ser faladas também de milênio e etc. Vamos lá. Essa dualidade divina, essa dualidade convida à reflexão sobre a soberania divina e o propósito da história. A autenticidade profética. O critério para um profeta verdadeiro é a fidelidade à palavra e o cumprimento de suas predições. Deuteronômio, capítulo 21, verso 22. Ou seja, tudo que eu já falei para vocês. Quer saber se um profeta provém de Deus? Tem que estar alinhado com a Torá e tem que se cumprir o que ele falou. Fim. Novo Testamento, a mesma coisa. Só que ao invés de estar alinhado com a Torá, vai estar alinhado com as doutrinas do Novo Testamento. Com as doutrinas do Evangelho, com as doutrinas paulinas e dos apóstolos. Tá fora disso? Pode deixar para lá. Não coloque como uma profecia de Deus para tua vida. Não se cumprir é pior ainda. Só que hoje, né, a galera vai jogando aquele lugar, aquela casa, mulher, é só profecia genérica. Tem nada que venha mesmo ali no profundo, tá? Jeremias 28:9 alerta sobre a necessidade de discernimento, indicando que a prova de um profeta reside na concretização das suas palavras.
né? Não preciso nem falar mais nada. A importância é a obediência. Tô aqui do outro lado agora. Aqui, ó. A história bíblica reitera que ouvir e obedecer aos profetas traz prosperidade espiritual e material. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Exorta, crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A profecia como guia. A profecia não é meramente um exercício acadêmico, mas uma força dinâmica que molda a fé, a esperança e a ação. Ela nos lembra que Deus está ativamente envolvido na história humana, guiando o seu povo e revelando seus planos através de mensageiros divinamente inspirados. A interação entre a história e a teologia e a experiência espiritual torna o estudo das profecias um campo fértil para a compreensão da fé e da relação contínua entre Deus e a humanidade. Então a profecia, ela é aquela que nos guia a um retorno a Deus ou algo que vai além daquilo que nós estamos vivendo naquele momento. Então nós temos aqui a palavra como o nosso basilar. Devemos nos basear sempre através da palavra. Só que há uma necessidade de Deus usar os profetas. E esses profetas não vão trazer nada extra bíblico. Eles vão trazer algo que está em conformidade com a Bíblia. Lembre-se sempre disso. Se não está em conformidade com a Bíblia, não é bíblico. E se não é bíblico, não é de Deus. Automaticamente, aquele profeta não é de Deus. Então, a profecia, ela vem para exortar, edificar e consolar. Beleza? Vamos lá. Dúvidas até aí de mais alguém? Alguém tem alguma dúvida? Antes da gente concluir essa parte, falta 10 minutinhos. Ninguém? Então, vamos para a conclusão. O legado dos profetas para hoje. Modelos de coragem. Os profetas continuam a ser exemplo de coragem, fidelidade e compromisso inabalável. Com a justiça divina, inspirando-nos a resistir à conformidade e buscar a verdade, mesmo em face da adversidade. A profecia ainda está viva. A profecia permanece viva e atualmente na tradição judaico-cristã, não apenas como um registro do passado, mas como uma voz que continua a inspirar a fé e promover transformação individual e coletiva. Convite à reflexão. Somos convidados a uma reflexão profunda e abertura para discernir e ouvir a voz profética em nossos dias, alinhando nossas vidas e comunidades como princípios eternos das Escrituras e da rica tradição profética. Amém? Deixa eu voltar aqui com vocês, explicando a vocês que profetas ainda existem, sendo que de forma apenas para fazer cumprir aquilo que já está na Torá, aquilo que já está no Novo Testamento, na Brit Hadashah, na Nova Aliança. Então, devemos julgar a profecia. Profeta jamais, profecia toda vez. Então, hoje, nós ainda temos aqueles homens que são chamados por Deus para trazer uma mensagem da parte de Deus. Todos nós, ao tomarmos o altar do Senhor, abrirmos a nossa Bíblia, pregarmos o verdadeiro Evangelho de Cristo, somos profetas. Porque quando eu estou pregando, eu estou ouvindo a voz de Deus e transmitindo ao povo. Isso é profeta. Quando eu prego algo, eu sei que aquilo que eu estou falando é profético. Se é profético, é profecia. Então pode aguardar que aquilo vai acontecer. Ou aquilo já está acontecendo. Por exemplo, a exortação. Deus te exorta por algo que possivelmente já aconteceu e está acontecendo, para que não aconteça. A edificação
é Deus te dizendo que no futuro pode ser uma coisa ruim que aconteça, que você vai precisar da consolação. Então você tem a exortação, que é para o tempo presente. Você tem a edificação, que é a exortação do passado para o presente. Você tem a edificação, que fala no presente para algo que vai acontecer no futuro. E você tem a consolação, que vai acontecer naquele futuro, que é esse presente do meio aqui da edificação. Então Deus está dizendo, vai acontecer. Mas lá no futuro você será consolado. Por quê? Porque você já foi edificado. Então você é exortado para largar, edificado para ser fortalecido e consolado quando acontecer. Então é para isso que existe a profecia. Então é para isso que existem os profetas. Pode se levantar alguém em nome do Senhor e dizer, assim diz o Senhor, hoje? Não. Hoje não. Porque o assim diz o Senhor é um termo específico para o Antigo Testamento. Hoje você diz em nome do Senhor, mas é muito perigoso você falar assim diz o Senhor. É muito perigoso, então eu aconselho a não falar. Porque eu vejo pessoas assim diz o Senhor e tal. Então assim, você pode falar? Pode. Quem sou eu? Mas eu peço para evitar. Falando de novo, as ovelhas do mistério Elohim. Sou usado em profecia. Cuidado quando você for falar assim diz o Senhor. Tá bom? Diga em nome do Senhor, Deus me deu, Deus falou dessa forma, etc. E tome muito cuidado para não falar aquilo que Deus não está mandando falar. Ah, eu sou usado ali na profecia, na revelação. Vá até onde Deus te deu. A torneirinha fechou? Para. Na pregação é a mesma coisa. A igreja sabe quando Deus parou de falar. Profecia é a mesma coisa. Quando Deus levanta alguém com autoridade e aquela pessoa ela profetiza, você entende que é Deus, mas você está julgando a profecia. Julgando a profecia no momento que a profecia está acontecendo. Está alinhada com a Bíblia? Beleza, é Deus falando. Você sente arrepio, você sente aqui a coisa aqui dentro, você sabe que é Deus que está falando, só que tem um momento que você sabe que acabou. Acabou? Pare, tá bom? Seja doutrinado na sua igreja dessa forma. Se na sua igreja não sabem disso, leve, que aqui a gente tem pessoas de outra denominação, de outras igrejas, leve isso, doutrine a sua igreja. O profeta se levantou lá e está trazendo elementos do Antigo Testamento, você precisa ir às quinta-feira lá na igreja para estudar a Carta aos Gálatas. Nós estamos doutrinando lá a Carta aos Gálatas na quinta-feira, que é exatamente isso. Antigo Testamento ficou no Antigo Testamento. Novo Testamento, você abraça. Bom? Irmãos, dúvidas até aí? Alguém tem alguma dúvida? Vamos encerrar, se ninguém tiver nenhuma dúvida. Agora pode escrever, que agora eu estou aqui nessa tela aqui. Agora que eu estou vendo aqui, irmã Rose botou forte, irmã Vion botou amém. Agora que eu estou vendo aqui. Alguém tem alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa? Bom, fale agora aí. Falta 4 minutinhos para a gente encerrar. Alguém tem alguma coisa para falar? Abre os seus microfones aí e entrega tudo. Ninguém tem? Então vamos encerrar então essa nossa aula de hoje, tá bom? Então, lembrando que agora as nossas aulas vão começar às 7h30 e vão até às 9h30. Beleza? 7h30 às 9h30. O conteúdo vai aumentar. Vocês vão ter mais coisa para estudar. Em compensação, a gente vai fazer uma quarta sim e uma quarta não. Dá para você visitar outra igreja, dá para você fazer outras coisinhas da sua vida, tá bom? Já que ficou só a gente, eu acho que daqui, irmão, do povo que tá aqui, eu acho que só não esteve aqui com a gente a pastora Rayane, né? Mas ela tá assídua aqui. E não sei, mas eu acho que o Miguel também. Não tô vendo ele aqui, mas tá assíduo aqui também, tá bom? Então, esse é o grupo. Vamos 7, 8, vamos botar aí mais 9 pessoas. Acho que tem 7 aqui, mas é contando comigo. Não, tem 8. Tem 8 participantes. Tem 8 contando comigo. Então, perdão. Esse é o povo que a gente vai permanecer aqui. Espero que vocês permaneçam até o final. Tá bom? O professor é chato, mas é pro bem de vocês. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima quarta-feira. Mas antes disso, vamos orar. Amém? Vamos orar ao Senhor.
Vamos lá. Deixa eu só abrir a mensagem, chegando a mensagenzinha aqui. Amém, amém, minhas irmãs. Glória a Deus. Amém, irmã Jorge. A aula foi boa, realmente. A aula foi benção. Quando a gente fala das coisas de Deus, né, irmão? É uma maravilha. Então, assim, a gente vai aprendendo. Né? Todos os dias a gente aprende uma coisa nova, a gente aprende uma coisa diferente. Tudo que eu aprendi de diferente eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Tá bom? Então, ó. Vou subir a aula pro YouTube. Reveja. Professor, eu não consigo anotar quando você tá falando. Sabe o que você vai fazer? Sabe o que você vai fazer? Vai assistir no YouTube. Vai assistir no YouTube e vai anotar. Deu pausa? No YouTube pode pausar. Aqui é aula ao vivo, mas no YouTube você pode pausar. Vai lá. Anota. Tá bom? Só um minutinho.